meus queridos e queridas, mais um vídeo aqui no canal do Guilherme Córdova e hoje a parada, a chapa vai esquentar. Ainda vale a pena investir ações no Brasil devido às circunstâncias que estamos vivendo no nosso país? E para você que não me conhece ainda, meu nome é Guilherme Córdova e eu sou consultor financeiro de um dos maiores bancos do mundo aqui no Canadá. E se você gosta então desse conteúdo de mercado financeiro, se inscreva aqui no canal, tem um botãozão vermelho gigante, ajuda demais a gente e soltar o vídeo, soltar o like aqui no vídeo, né? Porque ajuda demais. O YouTube vai entender que é relevante para você e vai recomendar para mais pessoas que também estão interessadas em aprender sobre investimentos. Sem mais resenha, editora, solta a vinheta. Galera, vamos entender um pouquinho aqui como que está o cenário macroeconômico, tá? É muito importante a gente entender um pouco como que está esse cenário para a gente conseguir, então, desenhar aqui uma linha de raciocínio sobre o porquê que a nossa economia está tão ruim. O Banco Central americano, né, o conhecido também como Fed ou Federal Reserve, ele começou o aumento de juros. Aumentaram 0,25% na primeira reunião e agora nessa outra reunião aumentaram 0,5%. Essa foi a maior alta nas últimas 2 décadas dos Estados Unidos. Isso significa que a inflação ela está bem aquecida, tá? Inclusive o próprio presidente do Fed, Jerome Powell, ele anunciou que ele ia fazer o que fosse necessário para trazer a inflação para baixo novamente. E isso também agitou muito o mercado porque a galera tinha uma expectativa então de, dado esse fato, dado esse argumento, podia aumentar então em 0,75%, algo que já isso não acontecia há muito tempo mesmo, acho que desde a década de 80. Então deu uma chacoalhada no mercado muito forte. Mas na reunião dos Estados Unidos lá, nessa semana que teve, eles fizeram sua declaração, né, que não consideram um aumento de 0,75 ainda, acham que é um aumento muito forte pro momento, para a situação. Então eles não descartam, mas eles não consideram agora essa questão de 0,75 no curto prazo. Então ainda assim deu um leve alívio, mas ele manteve, né, o forward guidance de que eles podem continuar aumentando 0,5%, não vão aumentar 0,25%. Então, né? E isso aí tem uma expectativa no banco que eu trabalho, por exemplo, a gente já conversou com vários outros analistas e gerentes de fundos e etc, de que a expectativa é de que chegue a algo em patamar de 3,5%, 4% até o final do ano, nas reuniões. E isso aí é muito impactante. Por quê? Você não deve estar entendendo nada, né? Mas, se você me acompanha mais tempo aqui, você está entendendo o que eu estou querendo chegar. Por quê? As economias emergentes, elas vêm no carrego da economia americana. Por quê? Os produtos que a gente consome no Brasil, por exemplo, uma pasta de dente, esse computador que você está me assistindo, ou esse celular que você está me assistindo, todos esses produtos são dolarizados de alguma forma. Então, o dólar, ele aumentando, aumenta a inflação no Brasil. Os juros americanos aumentando, o tesouro direto americano tendo uma rentabilidade mais interessante, começa a ter uma saída de dólar. E o oposto também é verdadeiro. Vamos dizer que o juros real brasileiro esteja bem interessante. A gente começa a ter uma entrada de dólar, que acontece com o dólar no Brasil, ele começa a cair, porque você vai ter uma oferta de dólares muito maior no mercado. E o oposto é verdadeiro. Quando os Estados Unidos começa a subir os seus juros, lá começa a ficar mais interessante a renda fixa, o tesouro. E aí o que acontece? A gente tem uma saída de dólar, elevando o dólar novamente, elevando a inflação novamente também, provavelmente. E aí o que o Banco Central tem que fazer então no Brasil? Ele tem que aumentar o seu juros também para ele conseguir se manter competitivo. Porque se ele tiver uma rentabilidade igual à americana, ninguém vai querer investir no Brasil, porque o risco americano é muito menor do que o risco brasileiro. Numa rentabilidade igual, você tem a rentabilidade exatamente a mesma coisa, mas o risco brasileiro, ele é muito maior. Então não faz sentido, é questão de lógica aqui. Então o Brasil tem que sempre ter uma rentabilidade maior do que a americana, rentabilidade real maior do que a americana, para a gente ter um nível de dólar satisfatório para que não descole demais. Porém, entretanto, todavia, o Banco Central brasileiro não pode simplesmente subir a taxa Selic ad eterno. Existe um limite para tudo isso. Por quê? Porque isso afeta diretamente no custo da dívida brasileira e que de fato aumentou 70% desde 2020 para 2021 apenas. Então, esse aumento da taxa Selic, que já veio acontecendo no final de 2021, terminou em 5, 6%, só para vocês terem uma noção. Agora que a gente já dobrou mais do que a Selic, né, já está em 12,75%, que inclusive vou deixar um vídeo para você aqui, tudo sobre a taxa Selic que eu fiz sobre essa última reunião que teve da taxa Selic pelo Copom, lá você pode entender tudo mais sobre isso também. Então, quando a taxa Selic, ela dobra praticamente do final de 2021 ali até hoje, né, ela subiu, estava em 6 e pouco, 8 e pouco, 9, 10, 11, 12, sequencialmente vários
vários aumentos bem vertiginosos, né? Bem altos, bem fortes. E isso aí também vai continuar aumentando a dívida pública do Brasil. Com certeza a gente vai continuar aumentando. E isso é muito perigoso, porque a gente está muito perto da nossa dívida pública, está perto de bater o PIB brasileiro. E isso é muito perigoso, né? Quando você tem a dívida equivalente ao PIB daquele país, a balança comercial começa a ficar muito dissatisfatória, né? Não fica interessante. E além de tudo, o risco Brasil começa a ficar maior. Olha para a Argentina, o risco Argentina é muito grande. A Argentina cansou de dar calote aí nas pessoas, né? Cansou de dar calote, eu acho que nos últimos 10, 15 anos aí, desde a época de Cristina Kirchner, etc., já deu calote umas 2, 3 vezes. E os juros na Argentina hoje é 40%, mas eles têm que manter a 40%. Mas mesmo os juros a 40%, o juros real da Argentina é menor do que o brasileiro, inclusive. Então, assim, são muitos dois mundos, né? O juros nominal, ele não diz muita coisa. O juros real que é o que importa. E acontece um outro fenômeno quando você aumenta também a taxa Selic, quando você aumenta os juros básicos do seu país. Você tá dando uma notícia para o mercado seguinte, ó, o custo da dívida vai ser mais alto. O custo da dívida sendo mais alto, para uma empresa adquirir aquela dívida ou pedir um empréstimo para fazer um investimento, aquele investimento tem que ser muito top para ter um retorno bacana, para compensar aquele custo extra de aquisição, tá? Então, geralmente, quando o custo de empréstimo aumenta, quando a taxa Selic aumenta, as empresas falam, opa, vou segurar meus investimentos aqui, vou segurar, pô, até a satisfação aqui ficar satisfatório para voltar a investir. Então, quando as empresas fazem isso, o que acontece? Recessão, né? Recessão, porque vai demitir as pessoas, né? Elas vão estar ali numa parte retração. E aí acontece uma coisa muito grande, que de vez em quando acontece isso, porque a gente está falando da curva de Phillips, né? De um tempo atrás, lá da década de 1900 e alguma bolinha lá, que a curva de Phillips falava o seguinte: se você tem uma inflação baixa, você tem um desemprego também equivalente alto, tá? Então, inflação baixa, desemprego alto. Se o desemprego tá baixo, a inflação vai estar alta. Só que aí tivemos vários casos, desde a década de 70 ali, principalmente depois do Tratado de Bretton Woods, que eu não vou entrar muito a fundo aqui, mas desde a quebra do Tratado de Bretton Woods, que era o padrão ouro, veio então, criou-se, né? Porque aí a gente fala dos bancos centrais, né? Que são maravilhosamente lindos, né? Em imprimir dinheiro e gerar inflação para manter, né? As suas politicagens safadas, né? E todos os governos têm essas politicagens safadas, diga-se de passagem. Então, tiveram que fazer isso, tá? E aí, criou-se então um novo fenômeno chamado estagflação. O que é estagflação? Que você tem inflação alta e você também tem um desemprego no mesmo patamar, né? Você tem um desemprego alto e você tem a inflação alta também. Porque antes era, se o desemprego tá alto, a inflação tem que estar baixa. Ora, eu tenho menos gente com renda. Então, a demanda por produtos vai ser menor. Certo? Errado. Porque nesses cenários você tem a demanda pelos produtos ainda muito alta e você ainda tem um crescimento muito baixo porque as pessoas estão desempregadas. Então, o crescimento é ridículo, o PIB é ridículo, o desemprego é muito alto e ao mesmo tempo também a inflação continua muito alta. Dando aí então, né, a gente qualificando para o que a gente chama de estagflação, que é o pior dos mundos, né? É o pior dos mundos, porque você não tá nem crescendo, você não tá nem desenvolvendo, não tá fazendo absolutamente nada e ainda por cima tu já tá lá fudido e ainda tem inflação para terminar de fuder, para jogar a bosta lá no ventilador, né? Para terminar de lascar tudo de uma vez. Dito isso, então, quando a gente tem também uma elevação da taxa Selic, né, da taxa de juros, a renda fixa começa a ficar mais interessante também. Ou os retornos futuros das empresas começam a ficar mais baixo, tá? Então, o preço das ações cai bastante, além do que tem uma remontada, né, de pessoas indo para a renda fixa, dado que a renda fixa começa a ter uma rentabilidade muito maior, beleza? E aí acontece que as ações elas começam a perder seu valor, começam a cair. Pedi para a editora colocar aí os números aí de algumas empresas, né? Magazine Luiza, Fleury, né? São algumas das empresas que caíram bastante aí, sofrendo bastante aí nesse curto prazo. Ah, eu esqueci também da Banco Inter, né? Tem também a Pets, que foi durante muito tempo queridinha da galera. Então, isso aí é o que a gente consegue entender na questão macroeconômica, né? Juros subindo, inflação alta, recessão, retração, estagflação. Tudo isso contribui para um cenário muito negativo para as ações. Dito isso, no curto, médio prazo, pode ser sim que as empresas venham a sofrer bastante e continuarem a sofrer bastante. Então, se você é uma pessoa que não tem tanto estômago assim e você tem, às vezes, talvez uma estratégia, uma visão para aquele dinheiro ali, não de tão longo prazo assim, talvez não seja o bom momento para você. Mas se você está pensando em investir para daqui a uns 30 anos, 35 anos, esse momento aqui, ele é muito maravilhosamente bonito para você investir, porque você vai estar comprando empresas aí a preço de banana. Agora, lembrando para vocês, não é
para comprar qualquer lixo que tem por aí, né? É para comprar empresa boa. Não vem me comprar umas tranqueiras aí horrendas de OBR, não sei o que lá, Cielo, papapá, esse negócio não, é. Compra empresa boa, como eu falei para vocês aqui, entendeu? Itaú, Energias do Brasil, Equatorial, VEG, vem comprar empresa boa, não vem comprar tranqueira não. E devido à alta da Selic também, a gente vai ter aí um aumento nos retornos, né, da renda fixa, começando a ficar mais atrativo. Tava falando para vocês, o Tesouro pré-fixado aí para 2025 tava 2,5, 12,58, 12,50, alguma coisa do tipo. Mais de 1% mensalmente. Então, pô, você tem ali 1% mensal, super seguro, tranquilo. Aí você, tem um imposto de renda e tal, né? Mas continua. É uma rentabilidade muito melhor do que você teria em vários outros investimentos. Aí você tem 1% ali garantido, pá, tranquilo. Você tem até 2025, então mais 3 aninhos aí tendo rentabilidade, sem problema nenhum. Começa a ficar muito interessante, principalmente para aquelas pessoas que são conservadoras mais ou menos, ou até médio risco, por exemplo, começa assim a ficar muito interessante. Não é todo mundo que é iolo, que é igual eu, que coloca 100% em renda variável. Tem muita gente que precisa de um pouquinho de renda fixa, um pouquinho de fundos imobiliários também, etc. Então é importante. E aí, com o aumento da taxa Selic, a renda fixa, rapaziada, começa a ficar muito top. E eu queria saber de vocês, tá comprando qual ação, tá aproveitando qual oportunidade? Deixa aqui nos comentários quais as ações favoritas que você está comprando nesse momento. E galera, por hoje é só, tamo junto, espero demais que vocês tenham gostado desse vídeo, tamo junto, compartilha com seus amigos, amigo, periquito, papagaio, irmão, tio, compartilha com geral aí, tamo junto, um abraço e até a próxima.